O estresse nesse momento de pandemia é um dos responsáveis pelo aumento dos quadros de enxaqueca na população. Mas quais outros fatores contribuem para o surgimento desse problema? Vamos atrás dessa e outras respostas. Acompanhe na reportagem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca ocupa a sexta posição entre as doenças mais incapacitantes. A pandemia foi um prato cheio para as crises provocadas por essa doença, já que o estresse é um dos fatores que desencadeiam os sintomas. É o que conta essa neurologista, chefe do setor de cefaleias da Universidade Federal de São Paulo. A pandemia é estressante por tudo, né? Pela questão do isolamento social, a ansiedade com a situação, o medo de pegar a doença. Então, todo esse estresse, e até quem pega mesmo o Covid, né? O estresse físico, né? De ter a doença. Então, todo esse estresse que estamos passando vira um gatilho importante para que pessoas que já têm a enxaqueca ou tenham predisposição hereditária para tê-la, apresentem crises muito mais frequentes e muito mais severas. Na verdade, a enxaqueca já é uma doença muito frequente nas pessoas, né? E na maioria das vezes não é diagnosticada, e isso não é um problema da pandemia, já é uma coisa que vem de muito tempo. Tem um estudo da Sociedade Brasileira de Cefaleia que viu que existem 30 milhões de brasileiros, pelo menos, com a doença, né, no nosso país. O que muita gente não sabe é que, apesar de terem uma ligação, dor de cabeça e enxaqueca não são a mesma coisa. Dor de cabeça é um sintoma, então eu posso ter dor de cabeça porque eu estou gripado, eu posso ter dor de cabeça porque eu bati a cabeça, eu posso ter uma dor de cabeça casos graves, como um tumor cerebral, um acidente, né? A dor de cabeça é um sintoma, inclusive, da Covid, né? E a enxaqueca, ela é uma doença neurológica, uma doença que tem causa hereditária, e a dor de cabeça não é o único sintoma da enxaqueca, é apenas o mais conhecido. E, na verdade, a enxaqueca é muito mais que dor de cabeça. Ela apresenta sintomas muito mais, às vezes até importantes, como sintomas de náusea, dificuldades de digestão, as pessoas podem ter vômito, alteração do humor, alteração de atenção, de memória, de sono, um incômodo com luz e claridade, incômodo com barulhos, algumas pessoas reclamam muito dos cheiros, ficam muito incomodadas, tonturas, sintomas visuais, que a gente chama de auras da enxaqueca. É uma doença muito complexa, com muitos sintomas e que vai muito além da dor de cabeça, que é um sintoma importante, o mais conhecido, mas não é o único. O estresse é um dos principais fatores que desencadeiam as crises de enxaqueca. Mas, segundo a doutora Thaís, existem outros que também merecem atenção. Na mulher que tem enxaqueca, por exemplo, o principal gatilho, ou vamos dizer, situação que pode precipitar a crise, são ligados ao ciclo hormonal. Então, crises durante a menstruação, antes ou depois, ou durante a ovulação. O estresse é comum a homens e mulheres, mas também privação ou dormir menos do que está acostumado, né? Privação de sono, jejum prolongado, mudanças climáticas, lugares com muito barulho, com muitas luzes, a exposição que hoje a gente tem na pandemia também, importante falar em relação à pandemia, de telas o tempo todo, de celular, com essa claridade nos olhos, a gente está o tempo todo aqui em tela de celular, em tela de televisão, até pelo isolamento social, e em pessoas que têm enxaqueca, isso vira também um gatilho importante para crises mais frequentes. A causa da enxaqueca é uma tendência genética, hereditária, então é importante falar que não tem enxaqueca quem quer, tem enxaqueca quem pode, né? Porque você tem que ter na família. Normalmente são famílias de pessoas que têm a enxaqueca. A doutora também explica que a enxaqueca ainda não tem cura, mas tem tratamento e ressalta a importância do diagnóstico precoce e o perigo da alta medicação sem a indicação de um médico especialista. Como um diabetes, como uma pressão alta, ela não vai ter uma cura, mas ela tem controle. E ela precisa, sim, ser controlada. E hoje nós temos múltiplos tratamentos que vão prevenir
que as pessoas tenham os sintomas da enxaqueca, que as pessoas tenham crises de dor de cabeça e todos os seus sintomas associados a isso. Então, tanto tratamentos não medicamentosos como medidas não medicamentosas. Isso é muito importante falar, porque nessa confusão de enxaqueca com dor de cabeça, a maioria das pessoas não entende que a enxaqueca é uma doença. A gente acha que é só dor de cabeça forte e se trata só tomando medicamentos para aquela dor de cabeça. Esses medicamentos de farmácia, analgésicos, anti-inflamatórios, e isso não trata nada a enxaqueca. Pelo contrário, se a pessoa ela faz um uso excessivo de medicamentos para dor de cabeça, tendo enxaqueca, e esse excessivo não é muito, é usar 2 vezes por semana ou mais. A pessoa toma de 8 a 10 comprimidos por mês, esses analgésicos não só não tratam a doença, como eles podem piorar a dor, dando um efeito que a gente chama de dor de cabeça rebote. O próprio analgésico provoca e facilita próximas crises e sintomas de enxaqueca. Então, é importante que, se você tem enxaqueca, você procure um especialista neurologista, que é o médico que cuida, que diagnostica e trata mesmo a enxaqueca, e faça medidas de tratamento de prevenção da doença. Não fique apenas tomando medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, esses sintomáticos para dor de cabeça.